aborto, na hora que tá acontecendo a cirurgia lá do aborto, ao mesmo tempo, eles fazem uma cerimônia lá no lugar, rola um ritual. Usam também esculturas ocultas, sei lá, você pega a nota de... Estrutura geográfica? Geométricas, exemplo, você pega lá... sagrada. Você pega em Washington, pega nas Sim, pirâmides, pega exato. na nota de $1. Sim. Ali tá cheio de ocultismo também, Tá. do A simbologia ocultista. Então, aquele triângulo inimigo, com né? olho, ele é uma simbologia de Deus, inclusive no catolicismo, na enxância, tem, mas eles deturpam tudo, eles querem Eles copiar. cooptaram. Então a missa ou mesmo uma cerimônia, né, evangélica, cristã, eles todos fazem invertido. A missa horário negra que é o De contrário. Cristo é 3 da tarde, o horário do inimigo é 3 da manhã, madrugada. tudo é invertido. A cruz de cabeça pra baixo. Tem o Papa Negro, Sim. né, então... A cruz de cabeça pra baixo, até a Anitta tá fazendo agora vários... Ela Tá fez tendo agora isso? um clipe. com cruz pra baixo, É vela mesmo? na cruz, Caramba. ela sensualizando lá. Ao mesmo tempo que moleque. isso é muito apelativo, todo mundo quer ver, né? Isso, ao Atrai mesmo a tempo, curiosidade. ela nem sabe, mas ela tá trabalhando pro inimigo, né? Não, quem disse que ela não sabe, hein? Tem que Então, perguntar tem pra muitos ela. que sabem e muitos que não sabem, né? É, Na verdade tem isso. Tem gente que trabalha Mas sem em algum saber. momento, quando chegar no terceiro É. grau lá, o cara fala, ó, você vai assinar, é isso que você tá Isso. fazendo e tal. Agora já E A mesmo gente essas vai te coisas do dar P. 50 Diddy. milhões de dólares, mas E tu vai ter mesma que coisa botar... do P. Diddy. É, Mesma isso coisa. Isso aí. E os caras fazem um negócio que meio que nasceu lá. Nasceu não, foi revivido lá na KGB, que é o Compromate. Isso. O Compromate. documento comprometedor. Mas eles já tinham isso desde a época romana. Sim. Que é colocar vários testemunhas e Falso testemunho. faz você fazer uma coisa muito comprometedora, e aí tem as testemunhas, e aí o cara tem você na mão. O que é o Compromate hoje? É um filme de você fazendo uma coisa muito terrível. Então, por exemplo... Câmera escondida, né? Tem caras do STF que tem filmes deles. Inclusive um deles em Cuba. Cuba. Com mulatos, com homens, né? E é um desses caras lá. E o Jeffrey Epstein era a mesma Muito. história. Na ilha. E o Didi também. A mãe do Didi que ensinou ele a fazer isso. A mãe do Didi. E também o primeiro empresário dele também, que era ligado a esse tipo de coisa. Clive Davis. Clive Davis. É. Então era o que ele faz? vinculado ao serviço de inteligência. Ó, você vai ficar famoso. Legal, vou ficar famoso. Então você vai na minha festa, beleza. Aí ele enche a sua cara, dá o drink, você fica doidão. Aí ele põe você fazendo uma baita de uma sacanagem, uma orgia lá, coisa proibida e tal, e grava tudo. E fala, ô, foi legal ontem, né? Ontem nem que eu fiz lembra, ontem, né? né? Como se fosse no Boa Noite Cinderela. Ó, o vídeo aí. Então, aí dali pra frente, diz que o Putin tem muitos compromatos. Tem, pô, eles são mestres. Disseram até que ele tinha do Trump. Eu não sei se existe compromate do Trump, mas é possível, né? Sim. Porque o Trump ficou esperto em algum momento, né? Foi. Mas ele teve convivência com o Jeffrey na juventude, né? E uma das vantagens do Trump é que ele não bebe. Isso então ele não perde o controle, ele não fica loucão, ele quer ter o controle. Isso. Né? Então... A gente podia falar também, pra gente encerrar aqui, sobre as Torres Gêmeas, que vocês tocaram no início do... Sim. Que pode acontecer algo parecido aí, né? Isso. Esse cisne negro. No andar 90, lá claramente tinha uma equipe que tava colocando explosivos. Lá nas torres, tava colocando. Eles entraram para fazer manutenção do ar-condicionado. Tem vídeo disso tudo. E também, né, essas sociedades também, né, secretas e tal, mandaram mensagens para muita gente para não ir trabalhar. Chegou no aplicativo até pra galera. Chegou no aplicativo para não ir trabalhar. E... Não sei se o Howard Lutnick recebeu, né? Você falou que ia contar a história dele, né? Era essa do... Vou contar. Teve o proprietário, ele fez seguro duplo. Sim. E ele ganhou. Ele ganhou uma fortuna, e ele fez semanas antes. Foi o maior pagamento de seguro da história. Bilhões e bilhões. Bilhão. Lá em 2001, né? Imagina hoje quanto muita grana. Vale. E... O prédio 7 caiu sozinho, né? A torre 7. Essa torre não foi atingida nem nada, né? Do nada ela... fez um barulho. O Cantor Fitzgerald Sim. era um escritório de corretagem que a gente atendia, porque fazia arbitragem. Eu trabalhava no Bradesco. Entendi. Então eu atendia os gringos lá e a gente fazia arbitragem, comprava lá e vendia aqui o ADR. Entendi. Era uma arbitragem, a gente atendia os gringos lá. Sim. E aí nesse dia... Eles tinham 2 escritórios, um em cada torre. Sim. E o backup de um era no Tomaram outro. o prejuízo dos dois. E aí os dois... Vieram abaixo. Isso. E aí todo mundo morreu, quase menos 700 pessoas. Menos um dos sócios. 2 irmãos, eram 2 irmãos.
e um deles foi o outro anão. É. E essa história é uma história bem bizarra. Isso já tinha acontecido não sei quantos anos antes, também, que tinha acabado o Cantor Fitzgerald É. e nasceu de A novo. empresa é antifrágil, né? Mas também tem essa coisa de ser meio É, a também informação maligna. privilegiada, né? Então tem essa Então história. tudo, Então, assim, tudo aponta... muita gente sabia. Também tem gente que diz que o que caiu no Pentágono não foi um avião, É, foi um míssil, né, parece. provavelmente. É. Então teve Não avião tem que sumiu, vestígio que ninguém nenhum de sabe avião. onde caiu. Uma outra coisa é que claramente eles cortaram a solda e os cabos de ferro de partes das estruturas do World Trade Center. Uhum. Então tinha aqueles Sei. cabos das estruturas Estavam embaixo, sabotados, né? elas estavam cortadas ali para Uhum. facilitar a queda. E então é uma coisa que é É uma bem história possível mal mesmo contada, que... mal contada. Porque assim, E eles... muita gente deve ter ganhado dinheiro na bolsa também, Pô, porque se você fizeram umas sabe putzinhas isso, ali, né? né? O mercado ele reage de uma maneira muito, muito turbulenta, né? Porque na verdade, né, qual que é... Pra quem tá... Às vezes a pessoa tá meio perdida aqui, qual que foi o que tá acontecendo lá nas Torres Gêmeas? Eles falam que não foi o avião que fez o prédio cair, né? Foi uma Foi implosão uma controlada. implosão, porque tem muita gente que analisa o... Você vê a janela explodindo, pum, 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 e o barulho. As primeiras entrevistas que sumiram, nunca Nossa. mais, os caras falam, não, a gente ouviu pum, 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 Sim, tem um pum, monte pum, de pum, entrevista as no explosões. comecinho. Aí o cara, foi explosão. Aí depois sumiram esses vídeos. né? E esse prédio de 7 andares também. A Torre 7 pô, a Torre caiu 7, sem ser atingido por nada. Essa não foi atingida por nada Não, e caiu? era um prédio E um dos anexo. caras que tava no avião, que pilotou lá do Afeganistão e tal, Sim. ele recebeu bolsa do USAID. De E ele foi USAID? treinado, É desse foi USAID. treinado pelo FBI, base pelo americana. FBI. O Ted Gunderson, que era um agente do FBI, que desvendou isso tudo aí. Então, assim, outra coisa, KGB e CIA, os caras têm telefone, um fala com o outro Sim. direto, Compartilha ali, né? porque é a burocracia. Tem um livro genial de um cara chamado Chesterton, que é um cara que ajuda muita gente a voltar pro tradicionalismo, pro senso comum e tal, Sim. e chama O Homem que Não Era Quinta-feira, Uhum. que é o quê? É um livro de humor que trata de uma reunião de uma sociedade secreta dessa. É uma reunião. E aí cada um tem um codinome. Um é o segunda-feira, o outro é o terça-feira e tal. E esse cara que é o personagem principal, que é o nosso personagem, o nosso herói, ele chega lá e ele é o tal do quinta-feira, ou ele é o sexta-feira, uma coisa assim. E aí é uma sociedade secreta, é muito engraçado, porque no final você descobre que todo mundo lá era espião e todo mundo tava um enganando o outro. E é meio que isso, porque assim, eu fiz escola superior de guerra, eu fiz curso de inteligência e contra-inteligência. Legal. E você percebe que a KGB e a CIA, um precisa do outro para existir. É lógico, justifica o outro. É uma justificativa. E eles têm esses telefones secretos. Sim, back e channel. eles falam entre si, e eles fizeram amizade. Então, a gente vê lá no Em Busca da Verdade com o professor Guilherme, que você gosta também, do Guilherme Freire. Lógico. Eu sou classe Zoom lá, tenho muito orgulho de ser formado pelo professor Guilherme. E a gente vê lá que os Estados Unidos ele era comunista nos anos 1900, ele já era progressista. Sim. E que o mesmo prédio que tinha o Fed, tinha a Associação dos Bancos e tinha também a Embaixada da União Soviética. Sim. Lá dos... Sindicato sempre foi forte. Quem bancou a Revolução Russa foi Estados Wall Unidos, Street. E eu falei lá pro comunista, lá pro Gustavo Machado, e ele ficou maluco. Tá no livro verdade, Política, Ideologia e Conspirações de Gary Allen, explica isso tudo. Sim. E tem um Ele cara chamado fala Sultan também. O capítulo Comunismo é coisa de bilionário. O Sultan. Tem um cara chamado Sultan que fez vários livros sobre isso. Anthony Sutton. E quando os caras... Aí eu falei pros alunos do Machado, eu falo, me chama no direct que eu vou te mandar uns livros. Aí eu mando a fonte para os caras. Isso. Eu não publico isso. Porque senão vai falar, é fake news. É lógico. Entendeu? Não. Eu mando para os caras que quer descobrir a verdade sobre o comunismo. Você que é comunista e tal, me chama que eu vou mandar uns links aí de umas fontes. Ou chama o professor Daniel, ou segue ele lá que a gente vai mostrar. É tudo a mesma coisa. Porque esquerda e direita é tudo a mesma coisa. Eles combinaram na Revolução Francesa. Sim. A Revolução Francesa, ali que era o regime antigo, que era a tradição, que era o reinado, que teve a cristandade. Depois daquilo ali, é tudo revolucionário.
A mentalidade revolucionária. É. Aí Marx se inspira na Revolução Burguesa Francesa para fazer a Revolução do Proletariado, pô. Exatamente. Tá tudo ali no Manifesto do Partido Exatamente. E Comunista. se você for olhar, o Marx também, ele só viveu na bota do amigo dele É, lá o também, Engels né? patrocinou. Nunca Ele trabalhou. rico, E ele era de uma sociedade secreta. E ele É, Fazia gostava. altos códigos, né? É. Ele reclama do capitalismo, mas gostava É. de beber umas coisinhas, né? Gostava de beber umas coisinhas, charutinho, Gostava. É que nem o Lula aqui. O comunista, ele gosta de luxo. Porque o filósofo deles é o filósofo do Jardim das Delícias, né? Que é o... Ah, como é que é o nome dele? Esqueci, mas é um filósofo que já é do inimigo, já desde a época lá de Platão, né? Eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é isso. Então, eles são mesmo do inimigo, né? Eles são, por exemplo, o mentor do Obama é o Saul Alinsky. Alinsky. Saul Alinsky. É. O livro do Saul Alinsky é em homenagem a Lúcifer, o primeiro Não, revolucionário. o Marx escreveu uma peça de teatro chamada O Lenin, que é um pacto com o diabo, pô. Sim, É. o Marx totalmente era. Então, assim, quem quiser acha a verdade. Vai É. atrás, é só puxar o fio. É, o que atrapalha é a descobre. preguiça, né? O cara não quer pesquisar, né? É isso aí, Não pode ser preguiçoso. exatamente. É, acho que a gente falou quase tudo, né? Pô, Tem alguma foi coisa que a legal gente pra não caramba a falou? conversa aí, rapaz. Ah, eu acho que essa Gostei coisa demais. da cultura da direita tá renascendo, né? Então você vê Sim. o Wallenberg, você vê vai sair o Ressurreição de Cristo, né? Como é que é Do o Mel nome? Gibson. Do Mel É Gibson, o 2, né? né? Então tem um monte de artistas, atores Sim, cristãos. tem uma que- resistência aí. Então O próprio eu- Jordan Peterson hoje tá eu marcando acredito presença. muito também nessa restauração, nesse renascimento aí Sim, do cristianismo, né? amém. Tem uma pergunta só, que você postou lá do Joe Rogan, ele fez uma revelação fantástica, o Daniel? Você O Joe postou, Rogan? o Joe Rogan? Qual foi essa revelação? Foi a live que eu fiz ontem? Isso mesmo. Então, Não deu tempo de ver, meu? Foi a entrevista que ele fez com o Mike Benz. Mike Benz é um cara que trabalhava no serviço Sim. lá do Departamento de Estado americano, e ele revelou toda essa corrupção aí do Caramba. USAID, tudo isso que tá por trás. E ele deu uma aula incrível, porque ele mostrou que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a ONU, para não ter outra guerra, ela estabeleceu um critério que os países não podiam mais conquistar território por força bélica. Então eles passaram a usar o quê? A propaganda. E a maneira de manipular os destinos das nações, colocar sempre um amigo dos Estados Unidos em vez de um amigo da Rússia, era usando e incentivando a parte da educação, da mídia. Aí entra o projeto, a operação Mockingbird, que foi quando eles davam dinheiro para os jornalistas para falar o que eles queriam. É claro que a Rússia estava fazendo a mesma coisa, né? É Todos porque eles, né? os professores marxistas não têm interesse de mostrar o que a Rússia fazia. Então se populariza o que os Estados Não, Unidos fazia, né? tem muito cara grande que tá no bolso da Rússia, né? Sim. Do Aí, FSB. quando não tá porque recebe dinheiro, tá pelo compromate. Compromate, né? uma coisa leva a outra no final, né? Faz parte. Né? Porque no Quem final, briga às com o vezes- fogo faz pipi na cama, né? Às vezes ele começa recebendo uma grana e depois vai numa festa lá e Aí ele fala, não quero mais, eu quero, mas e o documento aqui? Fala, É. então vou ter que continuar. você é obrigado a continuar, né? É. É por conta disso que o George Soros patrocina, né? A entidade dele patrocina vários órgãos Faz parte desse plano. que você vê, ele é pequenininho o órgão, assim, tipo aqui. O Jorge Soros, eu comparo ele ao Magneto. Isso. O Magneto é o personagem lá do... É alemão, do- né? É. Original. Porque ele tava no gueto, Sim. ele apanhou, se ferrou lá no gueto, o Magneto, e o Soros tem uma história dessa que ele sofreu também um pouquinho lá no conflito, e depois ele se associou aos alemães, ele entregava os judeus, né? Dá uma caguetada. Ele entregava e ele ficava com o dinheiro dos caras e tal. E ele faz esse papel aí meio de bonzinho. E uma palavra-chave para ver se o cara é do mal é a tal da filantropia. Filantropia é a palavra-chave. Por quê? Porque é Pra esconder as é vã, porque não é para Deus. Não é a caridade. A caridade é algo que você faz para Deus. Por exemplo, poxa, por que você ajuda os outros? Por que você... Por Cristo. Por Cristo. Senão Senão eu não ajudava ninguém. Sem esperar nada. Eu queria ter só dinheiro. Se fosse só por mim,
Eu queria que todo mundo se ferrasse. Eu faço pela caridade, porque é É. por Cristo que ele mandou fazer. A filantropia não é isso, você faz pela vanglória. Você já ouviu o termo você. filantropata, que é o psicopata que faz filantropia para esconder os seus crimes? Exatamente. São os filantropatas. É, e para ter um prédio no nome dele, então tudo é Exato. pelo ego, né? É. É tudo pelo ego. Então, tome cuidado. E eu acho que um dos piores caras que existe é o Bill Gates. Sim, com Ele é o certeza. pior Bill mesmo? Gates. De É um dos todos? piores. Pô, esse É, aí não é sei se é brabo. de todos, mas ele é terrível. É. E ele tá Outra- comprando algumas Tem coisas. um cara que é terrível também, é o cara, é o Tom Hanks. Também tem, Tom Hanks, tem muita terrível. capivara escondida no armário ali. Né? Capivara terrível. E aquele filme lá do contador de história, ele é, né, como é que Forrest chama? Gump. Forrest Gump. Forrest Ele é Gump. todo cifrado. É, Ele tá cheio tem de... simbologia Altas pra caramba. simbologias do mal mesmo. É. Caramba. Vários caramba. recadinhos, né? E parece que é um filme legal, né? Quando É, você a vai vendo... princípio, Não, é pô, lindo, super legal. bonito e tal, É. mas terrível. Então tomem cuidado com Forrest Gump. Galera tá É. acompanhando a gente aqui. Lady Gaga, Madonna. Ixi, Madonna então. Madonna é a chefe de todas as cantoras lá. Ela é a A chefona. líder. né? Ela é a líder. mentora, é. Sumo Não, sacerdotisa. E tem videoclipe dela tomando sangue, né? fazendo Tem. coisa assim. Ela começou, né, com popularizar isso, né? O Denocromo As meninas lá. têm que bater É. continência pra ela lá. Pô. Sim, sim. Caramba, sério? E existe esse negócio de adenocrono mesmo? Sempre existiu, né? Vampiro, né? Os caras gostam de beber sangue, né? É. Aí eles pegam e tiram quando a criança tá O assustada. Moloch ali. fazia essas coisas É, já. mas Já é era o uma Moloch coisa padrão, né? antes de É. Cristo vir, já Ancestral, tinha. né? É muito antigo. Os tempos Caramba. antigos. Que doido. E hoje, né, essas ofertas, né, mais que talvez não use essas ofertas, elas acontecem em escala industrial, né? Sim. E esse cara que se chama Black, que é esse antigo satanista que virou católico, depois vocês veem o vídeo dele, eu vou pegar os vídeos. Ele fala que na hora que tá acontecendo as Maldade lá. estão fazendo o aborto, na hora que tá acontecendo a cirurgia lá do aborto, ao mesmo tempo, eles fazem uma cerimônia lá no lugar, ritualzinho. rola um ritual. Caraca, sério? As clínicas já têm, Dá pra moral pro Moloch. já Que oferece é como pro se fosse inimigo. um oferecimento pra Satanás. É, como se fosse. Caraca. Então, assim, não sei se são todos, mas uma menina de 18 anos em algum lugar aí da Europa, dos Estados Unidos, está fazendo isso minha escolha, meu corpo é meu não sei o quê, mas no final ela tá fazendo uma cerimônia pro inimigo. E mal sabe ela, tem uma alma lá, né, esperando ela lá no... É. Eu Uma espero que hora seja no- a fatura do cartão de crédito chega. Já vai chegar, né? porque essas almas existem, né? Sim. Pô, muita informação valiosa aqui. Fenomenal.